E a semana ainda será marcada pela polêmica envolvendo o presidente da República e o PSL, direto para Brasília. Som e imagem com José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Salve, Tiago Berrage, muito bom dia a todos. Olha, Tiago, a crise ficou mais complicada ainda, se aprofundou. Os debates públicos entre os próprios integrantes do PSL acabaram provocando uma situação ainda mais complexa, se transformou em guerra. É uma separação anunciada, Tiago, que tinha tudo para ser consensual, mas que agora virou uma separação litigiosa. O presidente Jair Bolsonaro vai passar o dia hoje fazendo avaliações com os advogados sobre a situação jurídica dele e da bancada que é bolsonarista e que está ainda no PSL. É um grupo grande, cerca de 30 deputados, que já demonstraram claramente que vão para onde o presidente Jair Bolsonaro indicar. Só que ainda não existe esse novo partido e o PSL está sendo implodido. O presidente do partido, Luciano Bivar, garante que não recua e que não vai nomear aliados do presidente Jair Bolsonaro para a Executiva Nacional. E ele se prepara, vai tomar todas as presidências do PSL que estão nas mãos dos bolsonaristas nos estados. É uma tentativa de dominar o partido e deixar claramente que ele administra toda a Executiva Nacional, as executivas regionais e será o senhor das verbas partidárias e verbas eleitorais para o ano que vem, quando o partido passa por um novo teste, a eleição municipal. Olha, há uma tentativa de acordo no sentido de dividir ali situações do PSL para depois o grupo do presidente Jair Bolsonaro sair, mas não de mãos abanando, mas com algumas vantagens, inclusive não retaliação para bolsonaristas que continuarem no PSL. É que existem algumas divergências regionais e dificuldades para os deputados saírem do partido. Portanto, a confusão, a autoimplosão do PSL se aprofundou e o presidente Jair Bolsonaro já trata o assunto como uma disputa jurídica. O mais sério dessa história é que o presidente pediu um pente fino, pediu uma auditoria através de parlamentares no PSL. E o PSL falou, tá bem, tudo bem. E vamos também fazer esta auditoria na pré-campanha eleitoral e na campanha eleitoral. É chumbo para todo lado, né? Zé Maria, inclusive, é sempre bom ressaltar, no sábado aqui em São Paulo, o presidente declarou pela primeira vez que tem mesmo a possibilidade dele deixar o partido. Agora, eu destaco aqui a declaração do líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir. Ele cobrou do presidente transparência em relação aos gastos de cartão corporativo. Aliás, é uma discussão antiga aí em Brasília sobre isso, né, Zé Maria? Muito antiga. O que não é antigo é novo, é um líder do partido do presidente fazer esse tipo de cobrança. É verdade. Isso está parecendo, sabe, aquela história de fogo cruzado num ambiente onde os efeitos colaterais podem ser muito altos, né? Inclusive, a investigação da campanha sobre fake news e sobre impulsionamento de internet, o que é proibido pela lei eleitoral. E tudo isso o partido sabe e guarda e sabe demais, né? Então, esse chumbo trocado aqui dentro do PSL pode provocar vítimas. E talvez para uma saída mais consensual é que o grupo jurídico do presidente Jair Bolsonaro está fazendo esta análise. Olha, Tiago, a política tornou-se muito jurídica, né? Hoje, o primeiro ponto a ser escolhido no comitê de campanha não é mais o pessoal de marketing, mas sim o pessoal jurídico. A situação está indo para esse lado mesmo. Zé Maria, bom dia, que é o Bruno Garchag. Zé Maria, a respeito do pacote anticrime, como anda, se é que anda, a articulação do governo, como é que anda o empenho pessoal do ministro Sérgio Moro conversando com deputados e senadores para que a sua proposta avance e não seja desfigurada? Pois é, Bruno, eu anunciei aqui uma estratégia que foi abatida em pleno voo com a proibição pelo Tribunal de Contas da União de uma campanha, né? Gasto em campanha para aprovar o pacote anticrime, né? Anticrime e anticorrupção. A história é a seguinte, a estratégia do governo era convencer o Congresso de fora para dentro, convencer a opinião pública, mais ou menos como foi na Previdência. E aí os cidadãos poderiam pressionar os seus parlamentares a aprovar o pacote anticrime.
Isso já é impossível porque uma campanha paga pelo governo foi cancelada pelo Tribunal de Contas da União. Então a estratégia é essa mesmo, conversar. E há uma expectativa de recuperar no plenário da Câmara dos Deputados os pontos perdidos no projeto, naquele grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Esse grupo não é representativo do plenário, não tem exatamente vamos dizer assim, a representação dos partidos, numericamente não é um retrato do plenário da Câmara. Daí a expectativa de recuperar, se não todos, mas pelo menos alguns pontos, como, por exemplo, o excludente de ilicitude e outros pontos que foram retirados do pacote do ministro Sérgio Moro. Então, a expectativa é recuperar no plenário. Esta semana, Bruno, eu considero um debate da maior importância, que é a tentativa do governo e de líderes de definir ali os caminhos da reforma administrativa. Isso pode se transformar numa reforma do Estado e isso é positivo. Mas desculpa, Tiago, mas há apoio ali dos parlamentares para que essa reforma administrativa se dê da maneira que o governo planeja, Zé? Está difícil, isso tem um peso político muito grande, perdas de votos, né, de servidores públicos, mas é possível aprovar, por exemplo, para os próximos, os que entrarem a partir da promulgação desta nova lei. Agora, tem que apressar aí no governo para que o projeto seja apresentado ainda neste ano, né? Porque senão o Congresso toma a sua própria vida e aprova um projeto bem menor. E além dessa questão do pacote de Sérgio Moro, né, Zé Maria, existe uma outra discussão que é feita na Câmara também ainda no nível das comissões, as possíveis mudanças no Código de Processo Penal. Inclusive, houve uma discussão interna para saber se a prisão após a condenação em segunda instância pudesse ser encaixada de alguma maneira nesse relatório. Então são dois projetos paralelos correndo por aí, mas são projetos importantes. Uma linha do Congresso Nacional defende que a prisão em segunda instância tem que ser em nível de emenda constitucional, não pode ser através de lei complementar ou projeto de lei. No próprio pacote do ministro Sérgio Moro foi retirado nesse grupo de trabalho, tinha a prisão depois da condenação em segunda instância. Mas esta reformulação do Código de Processo Penal, já houve há anos atrás uma reformulação, isso pode ser incluído, mas há uma resistência na Câmara dos Deputados em aprovar esta possibilidade. Houve, inclusive, ali um debate de que se os deputados estão tentando colocar a prisão em segunda instância numa lei, ou seja, legislar, é porque até hoje era diferente. E não é assim. Há quem diga que nem precisa nada, porque já está bom do jeito que está com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria, ainda Bruno Garchagen aqui, a respeito dessa portaria do Sérgio Moro para deportação, não é, para estabelecer regras para deportação, a informação que foi publicada hoje é que o prazo para a deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos, criminosos internacionais e tal, que era de até 48 horas, passaria a ser para 5 dias, né, o prazo. Eu nem gosto muito desse vício esse vício de jornalistas que já se estabeleceu desde o início desse governo, é que dizer, se o ministro corrige uma portaria, o que quer que seja, que estava errado ou foi convencido de estar errado, diz que é recuo, né? Mas de qualquer forma que houve parece que haverá essa correção, e eu queria saber se você tem informação sobre isso, Zé, porque essa informação ainda não é oficial. Haverá uma mudança, sim. Foi um ponto muito criticado, lembrando que esse decreto regulamenta situações, por exemplo, como torcedores que tenham se envolvido em confusões, né? E esse é um ponto que pouca gente discute. É proibido entrar no Brasil o torcedor que tenha se envolvido em outras confusões em estádios, né? Isso para evitar a violência nos estádios. E também condenados por pedofilia, condenados por outros crimes que estão com restrições na entrada. A crítica é de que não dá espaço para defesa. Pode ser que a condenação lá esteja errada ou ultrapassada, ou houve um engano. Então é por isso que pode acontecer, que vai acontecer essa mudança. Houve um chororô na área jurídica, os advogados que trabalham na área internacional dizem que é preciso ter esse espaço de defesa antes desta expulsão ou deportação sumária, né?
Então, é apenas uma adequação. Não é recuo porque não é a retirada do decreto. Zé Maria, boa semana para você. Muito bem, bom dia a todos.